Bom dia, meus amados. Lendo o salmo da nossa meditação de hoje, o salmo de número 136, nós podemos dizer que este salmo é um tributo, ou seja, uma homenagem à misericórdia de Deus. Você pode notar que essa expressão se repete constantemente, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que nos faz entender que este salmo, escrito na forma de um hino, era para ser usado como um canto dentro da igreja, dentro do templo, onde os sacerdotes faziam o povo lembrar uma parte importante do que o povo não devia esquecer: quem é o nosso Deus e o que Deus fez. E o povo deveria repetir constantemente, em cada frase: a sua misericórdia dura para sempre. É verdade, parece que lendo muitas vezes de forma repetida, isso para nós se torna cansativo, mas no hebraico eram apenas três palavras para expressar não apenas a misericórdia de Deus dura para sempre, mas também o seu amor é infinito, o seu amor não tem fim. Porque de certa maneira é isso que significa a palavra misericórdia. Misericórdia é um ato de benevolência, uma demonstração de bondade. Em outras palavras, nós podemos dizer que misericórdia é o amor de Deus em ação, agindo em todas as coisas, agindo especialmente em nossas vidas. Por isso, o verso 1 afirma que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Poderíamos traduzir de forma diferente: Deus é bom e o seu amor não tem fim. Existem até algumas versões que traduzem assim: Deus é bom e o seu amor não tem fim. Então, cada vez que você lê essa declaração, porque a sua misericórdia dura para sempre, lembre-se dessa frase: o seu amor não tem fim. Talvez essa seria a melhor tradução para esse texto. Cada vez que você lembrar do que Deus faz, você lembra: isso Ele fez porque o seu amor o quê? Vamos ver se vocês aprenderam. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor não tem fim. Seu amor não tem fim. Então aqui somos convidados a reconhecer que a misericórdia, bem como o amor de Deus, dura para sempre. A misericórdia e o amor de Deus duram para sempre, não tem fim, são infinitos, como é eterno nosso Deus, de eternidade a eternidade. Assim é a sua misericórdia, os seus atos de bondade para conosco, de eternidade a eternidade. Basta lembrar que Ele nos separou, nos salvou, nos escolheu antes da fundação do mundo, e fez isso porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez isso porque o seu amor não tem fim, e louvado seja Deus por isso. É por isso que os primeiros 4 versos são um convite para que possamos reconhecer que o amor de Deus não tem fim. A sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses. E é claro, isso fazendo uma referência talvez ao salmo anterior, onde é destacado que o nosso Deus, Ele é inigualável. Não há ninguém que se compare ao nosso Deus, nem as imagens feitas pelos homens, de pau, de pedras preciosas, de ouro, de prata, não se comparam com o nosso Deus. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, aquele que é soberano e mantém o controle e o poder na sua mão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas. E é claro que ao dizer ao único, como gosto muito de hinos, me fez lembrar exatamente um corinho que tem esse título: ao único.
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único. Então o Salmo aqui nos convida a reconhecer a misericórdia de Deus, que dura para todo sempre. Esse amor de Deus manifesta nos seus atos de bondade, que são sem fim, de eternidade a eternidade, porque Deus é bom e o seu amor não tem fim, e os seus atos de bondade ou de misericórdia podem ser vistos na criação. Assim descreve este salmo: naquilo que Deus fez, Ele opera grandes maravilhas, diz o verso 4, porque Ele é aquele que com entendimento fez os céus. Versículo 5. É aquele que estendeu a terra sobre as águas. Versículo 6. É aquele que fez grandes luminares. Versículo 7. O sol para presidir o dia. Versículo 8. E a lua e as estrelas para presidirem a noite. E aqui está destacando como nós podemos ver o amor de Deus, a misericórdia de Deus presente em tudo aquilo que Ele fez. Porque tudo que Deus fez era bom. E você pergunta: era bom, pastor? Não é bom. Não, o que Deus fez era bom. Deus fez tudo perfeito, até a chegada do homem. E o homem corrompeu todas as coisas. Você abre a sua Bíblia em Romanos e você vai ver que Deus fez tudo bom para manifestar a sua grandeza e a grandeza do seu poder. Abra lá comigo em Romanos. Romanos capítulo 1. Acharam? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deus fez todas as coisas perfeitas, boas, manifestando o seu amor e a sua misericórdia, o cuidado com que Deus fez. Basta que você leia Gênesis capítulo 1 e 2 e você vai ver o amor e o cuidado com que Deus fez todas as coisas. E fez todas as coisas, diz Eclesiastes, no seu tempo, no tempo certo, exato, bem definido por Deus. Ele fez todas as coisas. E viu Deus que tudo era bom. E depois de ter feito o homem, viu Deus que tudo era não apenas bom, era muito bom. A misericórdia do Senhor, o amor de Deus, em cada detalhe e em cada perfeição. E estendeu a terra sobre as águas, para que nós tivéssemos onde pisar. Criou o céu
e nos deu o ar, coisas invisíveis que manifestam o poder de Deus. E é claro que ao pensar naquilo que Deus fez, eu me recordo no início dessa pandemia, o depoimento daquele senhor italiano que resistiu ao Covid, e depois de muito tempo em coma e usando o respirador, quando teve alta, ele recebeu a conta, pelo tempo em que ele usou o equipamento para poder respirar. E assim que ele recebeu a conta e viu aquilo, ele começou a chorar. E os médicos então, vendo ele chorar, aquele homem emocionado, questionaram se era por causa da conta, se ele não tinha condições de pagar. Ele disse: não, eu tenho condições de pagar. Eu estou chorando porque todos esses anos eu usei o ar que Deus me deu de graça e nunca agradeci. E hoje eu estou sendo cobrado pelo ar que eu respirei. Deus tem feito as maravilhas, mostrando o seu amor, a sua grandeza, mostrando a sua misericórdia que dura para todo sempre, na criação, no ato de tudo aquilo que Ele fez em nosso favor, e nós não reconhecemos ao Senhor, não adoramos, não engrandecemos, não tributamos a Deus o louvor que Ele merece, a homenagem que Ele merece, por tudo que Ele fez. É por isso que o Salmo 136 nos convida a tributarmos o louvor a Deus, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor não tem fim. Podemos ver isso em tudo aquilo que Deus fez. Como eu disse, Deus fez tudo perfeito. Romanos descreve isso, manifestou por meio de tudo que fez a sua grandeza, o seu poder, o seu amor para conosco. Mas Romanos 8:22 diz que a natureza e tudo que Deus fez geme por causa da presença do pecado, que entrou por causa de um só homem e contaminou tudo aquilo que Deus fez. A natureza geme, a criação geme, aguardando o dia em que será finalmente liberta de todas essas coisas, de todos os males. Ainda em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo escrevendo para Timóteo diz que os homens dos últimos tempos serão de fato homens com corações corrompidos, que iriam distorcer a palavra de Deus e transformar tudo aquilo que Deus fez, que era bom, em algo ruim. Abram lá em 1 Timóteo capítulo 4. Irmãos, a misericórdia de Deus que dura para todo sempre, diz o salmista, do versículo 4 ao versículo 9, pode ser vista na criação, em tudo aquilo que Deus fez, na maneira maravilhosa e amorosa, cuidadosa como Deus criou todas as coisas. Irmão, a atenção que Deus deu a cada detalhe. Olhe para a natureza. Apesar de ter sido corrompida ou contaminada com a presença do pecado, ainda podemos visualizar na natureza, nas coisas que Deus criou, a beleza, o encanto, o carinho, a dedicação com a qual cada coisa foi criada. Nós olhamos para os animais e de certa maneira parecem todos iguais. As zebras, preto com branco, branco com preto, e olhando à primeira vista achamos que são todas iguais, quando na verdade não são. Com uma impressão digital, cada listra ou cada zebra tem uma lista diferente, para mostrar o cuidado de Deus. Para mostrar o cuidado de Deus, eu aprendi que o leão não enxerga cores. E o que isso tem a ver com a zebra? Que cor é a zebra? Preto e branco. É a principal refeição do leão. Mas até para sua proteção, as cores foram especialmente escolhidas por Deus. Já pensou nisso? Cada detalhe mostra o cuidado amoroso de Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. 1 Timóteo capítulo 4 começa dizendo assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos
Alguns apostatarão da fé, renunciarão, negarão a fé, virarão as costas para a fé que um dia tiveram, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, essa será a realidade dos últimos tempos, desse tempo presente. Porque o que nós temos visto é que muitos cristãos, na prática, estão negando a fé que têm. Dizem crer em Deus, no poder de Deus, no amor de Deus, mas na prática estão negando tudo isso. Porque estão seguindo a espíritos enganadores, mentirosos. Porque a consciência deles já está cauterizada. Temos um médico no nosso meio que sabe explicar cauterização melhor do que eu. Mas a prática da cauterização, se não me falha a memória, é uma prática adotada pelos médicos para estancar um sangramento. Eles queimam o local. Antigamente com ferro quente, hoje já usam laser para ver se o sangramento ele estanca, ele para, diminui, para ter o controle desse sangramento, ajudar na cicatrização de uma grande ferida. E o que ele está dizendo é que alguns já nem sentem mais a ferida, o espírito incomodando, porque a consciência já foi queimada pela presença do pecado. Estes homens que proíbem o casamento, não parece algo tão natural nos dias de hoje? Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás, mas hoje querem destruir a família e o casamento. De certa maneira, na nossa sociedade, o casamento já não tem mais o mesmo valor. Para que casar? Se a pessoa já casa pensando no divórcio. Para que casar se o amor pregado pelo mundo é eterno seja eterno enquanto dure? E às vezes não dura nem 24 horas. Mas aí estão os homens proibindo o casamento, exigindo abstinência de alimentos, coisas que Deus criou para serem recebidas com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, porque tudo que Deus criou é bom, é uma manifestação da sua misericórdia e do seu amor que duram para sempre. E é claro, quando ele diz tudo que Deus criou, ele está incluindo o casamento, foi Deus que criou. A igreja, Deus que criou. Os alimentos que nós digerimos, Deus criou. Porque tudo que Deus criou é bom, e recebidos com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é então santificado. Então, voltando para o Salmo 136, nós percebemos que Deus é bom, o seu amor não tem fim, a sua misericórdia dura para sempre. E essa misericórdia, amor que não tem fim, pode ser visto facilmente em tudo aquilo que Deus criou. Na criação, pode ser visto também na salvação. Versículo 10 ao versículo 15, onde diz que foi Deus, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, que tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho Faraó e todo o seu exército. Aqui está falando da maneira grandiosa e gloriosa com a qual Deus libertou o seu povo de Israel. Deus salvou o seu povo, tirando ele do meio das trevas, da escravidão do Egito. E é claro que você vai ler Romanos, 1 Coríntios, e você vai ver muitas vezes Paulo fazendo uma associação
com a maneira como a qual Deus salvou o seu povo de Israel e a maneira como Deus salvou o seu povo, a igreja, nos libertando da escravidão, nos salvando. E é claro que o que merece destaque aqui é a maneira como nós podemos enxergar, ver a misericórdia de Deus que dura para sempre, não apenas na criação, mas também na salvação do seu povo. Tito capítulo 3. Versículo 4 e 5 diz assim, claro que fazendo uma referência à misericórdia de Deus e como ela nos alcançou salvando nossas vidas. Diz assim: quando porém se manifestou a benignidade de Deus. Benignidade é sinônimo de misericórdia, que é sinônimo do amor de Deus em ação, agindo em nossas vidas. Quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo, do Espírito Santo, o qual Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu espero que você não tenha se perdido. Eu disse Tito, capítulo 3, 4 a 5, mas nós lemos até o 7. Então eu espero que você não tenha se perdido. Mas é só para completar o pensamento de como Deus agiu, mostrando, revelando o seu amor por meio da sua misericórdia que dura para sempre, salvando o povo de Israel e salvando nossas vidas, nos regenerando, fazendo de nós uma nova criatura, onde as coisas velhas ficam para trás, já passaram, tudo se fez novo em nossas vidas. E isso é a misericórdia de Deus, o amor de Deus que não tem fim, que dura para sempre. E seria bom se cada manhã nós pudéssemos levantar lendo salmos como este, e lembrando que o amor de Deus não tem fim. Vemos o seu amor e a sua misericórdia em tudo aquilo que Ele fez, e vemos o seu amor e a sua misericórdia na salvação que Ele realizou em nossas vidas. Ainda com este pensamento da salvação de Deus realizada em nossas vidas, abram lá em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9. Primeira Pedro capítulo 1, versículo 3 a 9 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita, que diz aí, misericórdia, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mais crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Precisamos
tributar a Deus o nosso louvor e a nossa adoração, tributar a Deus a homenagem à sua misericórdia e o seu amor, porque Deus é bom e o seu amor não tem fim, a sua misericórdia dura para sempre. Vemos isso na sua criação, em tudo aquilo que Ele fez, vemos isso na sua salvação, na salvação que Ele realizou na vida do seu povo, Israel, e na vida do seu povo, a igreja. A misericórdia de Deus que dura para sempre, presente, salvando o seu povo. Mas também podemos destacar aqui no Salmo 136, que é a misericórdia de Deus que dura para sempre, o seu amor que é infinito. Ambos podem ser vistos na criação, na salvação e na preservação. Só aproveitando que estamos em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 4 diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados por Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. E essa é a ideia de preservação, Deus livrando, amparando, protegendo, conduzindo o seu povo até que ele chegue ao seu destino final. Isso é preservação, é manter a salvo de todo o mal. E isso pode ser visto no Salmo 136, volte para lá. Porque depois de ter criado todas as coisas, porque a sua misericórdia dura para sempre, depois de ter salvado o seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre, o versículo 16 diz que Deus é aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Conduziu, preservando para que nada acontecesse, como bem nos faz lembrar a palavra de Deus, 40 anos caminhando no deserto, e as suas roupas não se desgastaram, nem a sandália do seu pé se arrebentou. É interessante que semana passada estávamos aqui limpando a igreja e soltou a correia do chinelo do irmão, e era havaiana, e a havaiana ficou famosa porque era uma sandália, não é que o povo dizia que dura, e durava, não é? Durava, era considerado uma boa sandália porque durava, a correia dificilmente estourava, mas já não é mais a mesma realidade de hoje. Mas eu quis lembrar isso porque a gente tinha esse conceito de durabilidade, de algo que vai permanecer muito tempo, por muito tempo, e isso faz lembrar o cuidado de Deus com o povo no Egito. Eles passaram 40 anos no deserto, não tiveram necessidade de nada, Deus cuidando. As roupas não se gastaram e a sandália não estourou, e não era havaiana, era porque Deus estava preservando a vida do seu povo, cuidando deles ao longo de todo o deserto. É por isso que diz, Ele é aquele que conduziu o seu povo no deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foi Ele quem feriu grandes seis, tirou a vida de famosos seis, o rei Seom, o rei dos amorreus, o rei Og, rei de Bazã, cujas terras Ele deu herança ao seu povo, em herança a Israel, seu servo, de quem se lembrou, e Ele é quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Não apenas o povo de Israel fazendo tudo isso por eles, mas também por nós. O mesmo cuidado que Deus tinha preservando o povo de Israel no deserto, Ele tem tido para conosco. E é interessante como o salmista faz questão de levar o povo de Israel cantando, lembrar disso, e nos faz lembrar também que o mesmo cuidado que Deus tinha preservando o seu povo, Ele tem cuidando das nossas vidas. É Ele quem se lembrou de nós no nosso abatimento, nos libertou dos nossos
adversários. E é Ele quem dá alimento a toda a carne, sustenta, supre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o ato de preservação de Deus. Lamentações, capítulo 3. Depois de Jeremias, antes de Ezequiel. Isaías, Jeremias, Lamentações. Capítulo 3, versículo 22 e 23, destaca como a misericórdia de Deus é maravilhosa, agindo em nossas vidas, nos preservando cada dia e se renovando a cada manhã. As misericórdias do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, o que diz aí? Não tem fim, duram para sempre. Renovam-se cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. É a fidelidade do Senhor para conosco. Por isso a misericórdia de Deus se manifesta preservando nossas vidas, cuidando do seu povo. Se estamos aqui hoje, desfrutando de plena saúde, de bem-estar, tendo condições de louvar e adorar o Senhor, é porque a sua misericórdia dura para sempre, se renova a cada manhã e está presente cada dia em nossas vidas. Filipenses capítulo 1, Paulo começa a recordar daqueles irmãos e decide escrever uma carta para eles, uma carta de encorajamento. Para que a alegria do Senhor continue presente em seus corações. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo diz assim: irmãos, eu dou graças ao meu Deus por tudo o que eu recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí está presente o pensamento de preservação. O Deus que começou uma boa obra em sua vida, Ele vai completá-la e vai levá-la até o final. Deus não começa uma obra e abandona. Deus não começa algo e deixa inacabado. Ele começa e leva até o fim. Nós desanimamos, nós desistimos, nós nos rendemos, mas o nosso Deus é eterno e permanece firme e fiel para sempre. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele continua preservando nossas vidas e usando as nossas vidas para o louvor da sua glória. Aliás, Paulo até diz, versículo 7, é justo que assim eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Todos vocês têm participado da mesma misericórdia que eu tenho participado todos os dias. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Assim está descrita a misericórdia de Deus presente em nossas vidas, nos preservando de todo mal,
completando a obra que Deus um dia começou, transformando os nossos corações. Por isso o salmista diz: rendei graças ao Senhor, Deus é bom e o seu amor não tem fim. A sua misericórdia pode ser vista na criação, na salvação, na preservação de nossas vidas. Portanto, se Deus tem realizado essa obra em seu favor, salvando a sua vida, louve a Deus. Se você ainda não conhece esse Deus, venha para Jesus, venha para Deus e entregue a sua vida nas mãos do Senhor, e você vai descobrir como a sua misericórdia tem sido maravilhosa. E será ainda mais maravilhosa, preservando a sua vida. O Salmo 136 começa nos convidando a tributar o louvor, a adoração que Deus merece. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de igual maneira ele termina esse salmo, dizendo no verso 26: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se você não conhece a Deus, procure conhecê-lo. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode ouvir, pode socorrer, transformar a sua vida, libertá-lo do mal e garantir para você um futuro glorioso. Então busque a Deus enquanto Ele está perto. Se você já conhece, então adore a Deus como Ele merece ser adorado. Reconheça que o amor de Deus não tem fim e que a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe.